Lautaro Martínez e Griezmann. Eu sei que o Lautaro Martínez vive a melhor temporada da carreira dele. Quero que você me traga sua visão, não só do Lautaro, mas principalmente do Griezmann. E se você acha que quem avançar disso aí, e quem sabe avance ainda mais na Liga dos Campeões, pode começar a entrar aí na briga, na lista de melhores do mundo, quem sabe brigar pela bola de ouro. Olha, Clara, para o Griezmann entrar numa lista de qualquer coisa aí nos últimos tempos está bem difícil, porque ele precisa ganhar Champions. Senão ele não vai entrar, porque na seleção francesa, por mais que ele faça, tem um outro grande protagonista. Então, basicamente, o Griezmann não adianta ele fazer uma muito boa temporada. Ele tem que ganhar Champions. E eu acho que ele sabe disso. Agora, a temporada do Lautaro é um negócio incrível. Eu fico realmente surpreendida com a forma como parece que ele encontrou a regularidade do gol, que era o que tanto se pedia para ele, né? Sim. E realmente ele é o cara que está fazendo a diferença. Assim, 23 gols na temporada, são muitos gols. Na Champions ele só tem 2, mas eu acho que agora entra o momento que ele tem que ser decisivo também na Liga dos Campeões, né? Porque essa Inter poupou muito durante a fase de grupos, então Sim. também não dá para contar muito com os números totais aí dos jogadores da Inter na fase de grupos. Mas o Griezmann, é que o ponto a gente conta para atacante, a gente diz, não, vale gol, né? Lembrando que o Griezmann é o maior artilheiro da história do Atlético de Madrid, o maior artilheiro da história do Atlético de Madrid na Champions, enfim, todos os números de gols com o Atlético, ele é o máximo em tudo. E nessa temporada, o Griezmann tem o mesmo número de participação em gols que o Lautaro na temporada. O Lautaro tem 23 gols e 2 assistências e o Griezmann tem 18 gols e 7 assistências. Ou seja, eles produziram a mesma quantidade de gols para o time dele. O ponto é que o Griezmann não é um atacante. O Griezmann é um atacante, um meio-campista, um volante, quase um zagueiro, quando ele precisa, lateral. Ele é tudo. É muito impressionante. E não é só dele que o Atlético de Madrid se alimenta. A gente tem o Morata, que é o artilheiro do time. Enfim. Mas o Griezmann é um dos artilheiros dessa Champions. E eu acho que as opções reais do Atlético de Madrid estar nas quartas de final passam por grandes jogos do Griezmann. Os melhores jogos nessa temporada do Atlético de Madrid foram os melhores jogos do Griezmann. Se o Griezmann está desaparecido, se o Griezmann não brilha, se o Griezmann não faz a diferença, é muito difícil que o Atlético tenha possibilidades na Liga dos Campeões e de ganhar qualquer jogo. Porque o jogo do Atlético passa pelo Griezmann. E os últimos jogos dele não foram bons jogos. Tanto é que o Simeone deu descanso para ele na última partida, para ele chegar 100% descansado para esse jogo, porque ele tinha jogado tudo e claramente ele estava com fadiga muscular. Então, descansou, mas é chave, Clarinha. Tanto se o Lautaro é a chave para essa Inter conseguir encontrar o gol, o Griezmann é a chave para esse Atlético de Madrid conseguir jogar. Não é que é só o gol. O jogo precisa passar por ele. Por favor. Não, eu só completar um dado do Lautaro de gols, porque a Tati falou, são 23 gols nessa temporada, a temporada passada dele são 28 na temporada completa, só pra gente ter uma ideia da quantidade de gols para essa temporada. Estamos em fevereiro, né? Tem muita coisa para passar debaixo dessa ponte ainda. É isso, assim, eu acho que o Atlético depende mais do Griezmann do que a Inter depende do Lautaro, por mais importante que seja o Lautaro para a Inter e por melhor que seja a temporada do Lautaro. O que me chama muito a atenção, não é de hoje isso, né? Mas como estamos falando de Griezmann, é olhar para o macro dele, é que na era das estatísticas, que eu acho que são importantes, mas não podem ser tudo, ele é um cara que as estatísticas não enxergam. Só enxerga o valor do Griezmann quem se dá o trabalho de ver jogo de futebol. E como geralmente quem vota nessas premiações individuais não se dá o trabalho de ver jogo de futebol, o Griezmann, geralmente, ele não está, pelo menos, ranqueado como ele merece em muitas oportunidades, não todas. Não estou dizendo que ele deveria ter 3 bolas de ouro aqui, mas estou dizendo que ele deveria ser mais apreciado como um protagonista e não como um cara de lado B, né? A gente fala do Griezmann quase que tratando ele como se a gente estivesse falando de um cara que não ele aquele cara reserva do Granada que a gente precisa falar várias vezes para chamar atenção. Não, ele é um cara que passa nas entrelinhas de uma era que conta muito assistência, gol, XG. Né? Não, o Griezmann, ele faz a roda girar e por ele fazer a roda girar e não finalizar tanto as jogadas, porque ele está lá atrás dando o trabalho para a jogada ser criada e acontecer,
ele acaba passando meio que no ponto cego dessas estatísticas mais superficiais. Quesadinha, para ou Lautaro Martinez ou Griezmann serem realmente considerados para bola de ouro, um dos dois precisa ter título da Champions para você? Sim. Sim, porque na Argentina, por exemplo, com Copa América, se o Messi ganhar, é capaz da galera votar tudo no Messi de novo. Sim. Porque, né, o voto automático e, enfim. E ele nunca vai ser o protagonista da Argentina, né? Porque a Argentina joga de um jeito que privilegia o Messi. E a mesma coisa vale para o Griezmann, né? Com o Mbappé na seleção francesa, se ganha a Eurocopa, enfim, o protagonismo vai para o Mbappé. Então passa sim por vencer a Champions. Eu acho que esses dois saem atrás na corrida, hoje em dia, no futebol, porque por mais que tenha toda essa beleza empírica que o Fred está falando aí, e que eu tendo a concordar em alguns aspectos, não todos, cara, é número. Hoje em dia, se o cara marca 30, 40, 50 gols na temporada, você automaticamente coloca ele como um dos melhores do mundo. E isso talvez venha de um resquício da gente ter ficado acostumado a ver Messi e Cristiano Ronaldo fazer isso durante tanto e tanto tempo. Porque se você pega as melhores temporadas do Ronaldinho Gaúcho, por exemplo, e não estou comparando, tá? Não me vem aqui, mas são números que hoje em dia seriam analisados como médios, né? Ruins não, mas médios. E você viu que o cara fazia em campo era uma magia. O Griezmann é diferente. Ele é muito mais um facilitador do que um organizador ou do que um finalizador. E o homem atrás do passe, antes do último passe, é pouco valorizado. Mas é esse cara que talvez mude a história de um jogo. E o Griezmann faz isso muitas vezes. O Lautaro é outra coisa, né? O Lautaro é outra coisa. E o Lautaro já está bem há muito tempo. Desde o final da temporada passada, o Lautaro já vem entregando e vem assumindo esse protagonismo. Mas tem que ganhar a Champions, Clarinha. Não tem jeito. Eu tô com vocês nessa, e acho que a questão do Lautaro, em especial nas outras temporadas em que eu entendia muito as críticas ao Lautaro, é que ele fazia muitos gols, ele era o cara da ponta final, mas ele era muito inconstante. Então, por exemplo, você falava dessa época que o Inzaghi correu risco, foi uma época que o Lautaro ficou assim uns 9 jogos sem marcar gols, a Inter perdeu muito no campeonato italiano, e antes da fase de mata-mata da Liga dos Campeões começar, existia a dúvida do trabalho do Inzaghi a longo prazo, né, numa competição de pontos corridos e etc. E nessa temporada, o Lautaro Martinez, o máximo de jogos que ele ficou sem marcar gols, mas ainda assim, em alguns desses intervalos ele deu assistência, foram 3 jogos. Então, essa é a grande chave da grande temporada do Lautaro nessa temporada. Ele tem mais regularidade, acho que tem a ver com o trabalho do Inzaghi e também com o seu Marcos Thuram, viu? Que faz uma temporada espetacular. Por exemplo, os números dele, ele tem 12 gols e 7 assistências. Ele tem uns números, por exemplo, parecidos com o do Lautaro e do Griezmann, se a gente pega participação. Então, assim, a Inter ainda tem uma segunda arma, que é o Thuram, que é realmente um absurdo.